uma sala escura, em uma cidade esquecida, o tempo parou. Um relógio de parede, seus ponteiros de metal finos como agulhas, presos para sempre no mesmo instante, cobertos por uma poeira que já é parte do ar. Este não é apenas um objeto abandonado, é um testemunho silencioso, a última respiração de um mundo antes do colapso. Este vídeo é uma jornada através de 5 lugares que se tornaram bíblicos, não pela fé que inspiraram, mas pelo destino que sofreram. 5 capítulos de um livro sagrado escrito em concreto, madeira podre e memória. Cada um, uma cidade fantasma. Cada uma lição congelada no tempo. Isso nos leva à pergunta que ecoa por séculos, desde os pergaminhos mais antigos até as ruínas mais recentes. O que lemos nas narrativas de destruição realmente aconteceu. As histórias de queda, de abandono, de juízo são apenas metáforas? Ou podemos tocar suas paredes? Podemos caminhar por suas ruas vazias? A arqueologia não escava apenas cidades de pedra. Ela escava a verdade. Fique comigo até o final desta exploração, porque cada um desses 5 lugares guarda um segredo, uma assinatura única de seu fim. E no último capítulo, na cidade mais icônica de todas, revelaremos algo que a maioria ignora, algo que vai além das imagens, algo que você precisa ouvir para acreditar. Nas ruínas silenciosas de Pripyat há um som, um único, persistente e fantasmagórico som que nunca se apagou. E você vai descobrir o que é. A jornada começa agora. Não aperte o botão de sair. O passado está prestes a falar. 600 quilômetros squared. Repousa Pripyat. Uma cidade planejada, de amplas avenidas e arquitetura soviética moderna, construída para ser um símbolo do futuro a apenas 3 quilômetros do reator número 4. Por séculos, estudiosos leram passagens sobre cidades varridas do mapa em um único dia e as consideraram alegorias, exageros poéticos para transmitir um ensino moral. A noção de um centro urbano moderno, evacuado em horas e condenado ao eterno abandono, parecia um mito do mundo antigo. Até que, em 26 de abril de 1986, a 01-2340, o futuro parou. Os primeiros a chegar não foram cientistas, foram bombeiros. Homens comuns, acordados no meio da noite, que não sabiam o que estavam respirando. Eles caminhavam na neve que brilhava estranhamente em direção a um céu cortado por uma luz azul que não deveria existir. Alguns pensaram que era bonita. Horas depois, estavam vomitando. Dias depois, alguns estavam mortos. Eles foram os primeiros exploradores de uma nova era de ruínas e não sabiam disso. Os testes confirmam a data e o impacto com precisão absoluta. O sarcófago de concreto erguido sobre o reator, chamado de objeto-abrigo, mede 165 metros de comprimento e pesa 265 mil toneladas. Um túmulo científico para um Deus falho. Isso corresponde exatamente ao que o profeta descreve sobre o juízo sobre uma cidade orgulhosa. E eis que a cidade era arrasada e ninguém havia que habitasse nela. Jeremias 51,20. Uma paisagem onde até os rios se tornaram veias de morte. Mas há mais. Entre os esqueletos de prédios, sob a estática dos detectores de radiação, há um som. Não é o vento. É o tic-tac baixo e constante de um relógio de parede, ainda preso a uma sala de aula. Sua bateria, envenenada pela radiação, sofreu uma reação química perpétua. Ele marca um tempo que não passa há 38 anos. Um coração atômico batendo no peito de uma cidade morta. E assim como o relógio de Pripyat prendeu um instante, uma ilha no outro lado do mundo prendeu uma era inteira. Uma colônia de concreto que surgiu do mar e foi devorada por ele. Nosso próximo capítulo nos leva para o Oriente, para a ilha Hashima, no mar do leste da China, a 15 quilômetros do porto de Nagasaki.
ergue-se a ilha Hashima, um navio de guerra de concreto emergindo das ondas. 6 hectares de densidade absoluta, a cidade mais populosa do planeta em seu tempo. Por séculos, estudiosos leram sobre cidades engolidas pelo mar e chamaram de lenda, metáforas para a arrogância humana, como Atlântida. A ideia de uma metrópole vertical, erguida sobre um rochedo e depois devorada pelo abandono, parecia ficção. Até que, em 1974, o último barco de suprimentos partiu. Os funcionários olharam para trás uma última vez. Cada um tinha deixado para trás móveis, roupas, fotografias, tudo. Não havia tempo, não havia espaço no barco. Eles viram as luzes se apagarem, uma a uma, como olhos se fechando. E a ilha Návio transformar-se em uma silhueta silenciosa contra o céu. O oceano, então, começou sua reivindicação lenta e salgada. 700 nomes foram riscados das listas de moradores em menos de uma semana. 300 pessoas viviam em apenas 6 hectares. Um labirinto de 9 andares, sem um único espaço verde, sem uma única árvore, sem um único pedaço de terra que não fosse concreto. Os planos originais mostram apartamentos projetados para abrigar 300 famílias em 30 metros de largura. Uma cápsula do tempo da ambição industrial. Isaías 25:2. Uma fortaleza inexpugnável, derrotada não por exércitos, mas pelo tempo. Mas há mais, no topo do que foi a escola, há um sino de bronze de 1890. A marésia cobriu-o de uma crosta verde e corrosiva. Com certos ventos do leste, ele ainda balança e emite um som, não um badalar, mas um gemido rouco e oco. O sal destruiu sua liga metálica por dentro, distorcendo sua voz para sempre. É o lamento de uma cidade que o mar não afundou, mas aprisionou. E assim como o mar engoliu a ambição de Hashima, a terra firme engoliu uma cidade inteira na soleira da bota da Itália. Nossa jornada agora nos leva a um lugar onde as casas não foram inundadas, mas desceram a ladeira. Para Craco, na região da Basilicata, sul da Itália, ergue-se Craco, uma cidade medieval cravada no topo de um penhasco de argila. A 400 metros acima de um desfiladeiro árido, suas casas de pedra parecem brotar da rocha nua. Por séculos, estudiosos leram sobre cidades que a terra engoliu e atribuíram as narrativas a terremotos lendários ou moralidades sobre a arrogância. A ideia de um assentamento inteiro lentamente consumido pelo próprio solo, sob seus pés, parecia alegoria. Até que, em 1963, o solo moveu-se, não com um estrondo, mas com um gemido profundo e úmido. Uma rachadura negra abriu-se no meio da praça principal, onde crianças brincavam toda a tarde. Os moradores tentaram correr, mas o chão corria junto com eles. Havia idosos que não conseguiam se mover rápido o suficiente. Vizinhos carregando vizinhos. Famílias deixando tudo para trás, olhando pela última vez para janelas que já inclinavam. A descoberta não foi feita por especialistas. Foi feita por pessoas fugindo com o chão desmoronando atrás de si. Os relatórios do governo documentam 4 grandes deslizamentos entre 1963 e 1972. 800 nomes, uma comunidade inteira, foram evacuados. A análise geológica mostrou que a cidade desceu mais de 400 metros sobre uma falha viva no coração da montanha e desabou grande ruína daquela casa. Lucas 6,49. Uma fortaleza de pedra derrotada, não por invasores, mas por sua própria fundação. Mas há mais, na torre da igreja de São Nicolau, os sinos de bronze ainda pendem. Com cada tremor do terreno, eles se balançam e soam sozinhos. Não um repique, mas um tilintar baixo e fantasmagórico. Um carrilhão tocado pela terra que a devora. É a assinatura sísmica de uma cidade que cai em câmera lenta. E assim como a terra consumiu Craco pedra por pedra,
Uma força diferente engoliu uma cidade inteira na planície argentina. Não a terra firme, mas uma muralha de água, salgada. Nossa busca agora nos leva ao sul, para Vila Epecuén, na província de Buenos Aires, no meio da pampa úmida. Jaz Vila Epecuén, uma cidade termal construída à beira de um lago salgado, a 120 metros abaixo do nível do mar, em uma depressão onde a água só esperava uma brecha. Por séculos, estudiosos leram sobre cidades estragadas por águas descontroladas, atribuíram as histórias a cataclismos exagerados ou a parábolas sobre punição divina. A ideia de uma estância turística inteira, submersa lentamente por uma muralha líquida, parecia alegoria. Até que em 10 de novembro de 1985, o dique se rompeu. Não com um estrondo, mas com um rugido surdo que veio do horizonte. Os moradores viram uma faixa prateada avançando pela planície. Alguns acharam que eram nuvens baixas. Não eram. Era o lago vindo buscar o que sempre foi seu. Ninguém morreu naquele dia, mas todos perderam tudo. Famílias assistiram por semanas seus telhados desaparecerem centímetro a centímetro. A água subiu 1 metro por dia e não havia nada a fazer a não ser olhar. Os boletins oficiais registram que o lago subiu 10 metros acima do nível normal. 500 pessoas. A análise dos anéis de crescimento das árvores submersas confirma 25 anos de imersão total. Uma lápide viva de sal sobre a ambição humana. Isso corresponde exatamente ao que a narrativa ancestral relata sobre a cidade conquistada pelas águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Gênesis 7:19. Um refúgio moderno, derrotado não pela guerra, mas pelo elemento primordial. Mas há mais, nas ruínas da antiga oficina mecânica, uma figueira petrificada pelo sal. Ainda se ergue. Seus galhos não são de madeira, mas de um branco ossudo e retorcido. Com certos ventos do pampa, eles rangem e produzem um som, não um sussurro, mas um estalido seco e agudo. O sal transformou cada fibra viva em estátua. É o esqueleto de uma cidade que a água não destruiu, mas mumificou. E assim como o lago salgado preservou Epecuén em um sono branco, uma febre diferente condenou uma cidade inteira no coração da Califórnia. Não a água, mas o ouro. Nossa investigação final nos leva a oeste, para Bode. No planalto árido da Serra Nevada, Califórnia, ergue-se Bode, 153 metros de altitude. Seus edifícios de madeira descascada permanecem de pé em um vale ventoso, cercados por colinas cor de ferrugem. Por séculos, estudiosos leram sobre cidades destruídas por sua própria cobiça e atribuíram os relatos a exageros morais ou metáforas sobre a decadência. A ideia de uma metrópole de 10.000 almas evaporando em poeira e abandono parecia alegoria, até que em 1917 o último trem partiu, não com uma fanfarra, mas com o silvo solitário de uma locomotiva que ninguém foi se despedir. Os poucos que ficaram eram os que não tinham para onde ir. Homens velhos em cadeiras de balanço. Alguns doentes. Alguns simplesmente recusando-se a acreditar que havia acabado. Mas havia. O ouro tinha secado. E com ele, tudo mais. Os censos de 1880 registrava 10.000 pessoas. Em 1920, eram menos de 100. Em 1943, 3 pessoas. Em uma cidade construída para 10.000, os registros do xerife documentam 65 assassinatos em apenas uma década. Uma cidade que afogou sua violência em ouro e uísque. A análise das minas mostra que o teor do minério caiu para menos de 3 gramas por tonelada em 1915. Não houve desastre, não houve invasão. A cidade simplesmente consumiu tudo que a mantinha viva e então parou de respirar. Isso corresponde exatamente ao que a profecia antiga declara sobre a cidade que se autodestrói. Eis
que esta foi a iniquidade de Sodoma. Ezequiel 16, 49. Um império do ouro derrotado, não por um desastre, mas por sua própria sede. Mas há mais, na antiga taverna, garrafas de cerveja da década de 1890 ainda estão alinhadas no balcão empoeirado. Com certas tempestades de vento que descem da montanha, os gargalos vibram e emitem um som. Não um assobio, mas um lamento agudo e fino. O vidro, soprado há 130 anos, ainda canta com a pressão da atmosfera. É o último brinde de uma cidade que não morreu de golpe, mas foi se esvaziando por dentro até não sobrar mais nada. E assim como o silêncio preservou o bode em âmbar, nossa jornada, através de 5 cidades, revelou um padrão. Não de coincidência, mas de um princípio. Nossa conclusão final não está em um mapa, mas no fio que une todas elas. O que acontece quando a fundação cede, seja de terra, de água ou de ouro puro. E assim chegamos ao som, aquele prometido nas ruínas de Pripyat. Não é o ruído de um reator, nem o grito. É o som do silêncio absoluto. Um vácuo tão denso que você o sente nos ouvidos como um zumbido baixo e constante. É o eco de uma vida interrompida no meio de um passo. A prova final não está no que se ouve, mas no que foi calado para sempre. De Pripyat a Hiroshima, de Krakow a Epequém, de Bode a todas as outras, cada uma profecia em ruínas, não alegorias, registros físicos. A Bíblia não narra mitos, documenta padrões. O padrão da soberba que precede a queda, da fundação que cede, seja de concreto, de terra, de água ou de ouro puro. O que lemos aconteceu e está acontecendo agora. Essas cidades não desapareceram por acidente. Elas foram deixadas de pé como avisos. O vento que canta em uma garrafa vazia, o rangido de uma árvore de sal, o zumbido de um silêncio atômico. São as vozes das cidades que recusam ser esquecidas, que ainda falam para quem para ouvir, porque a ruína não é o fim da história, é onde a história começa a gritar.